Olá, neste vídeo vais poder ver como é que podes criar um efeito de pop-out, por exemplo aqui no Canva, retirar o fundo de imagens, extrair também as cores de uma imagem para utilizares noutros elementos, recortar áreas concretas de uma imagem, definir uma imagem como fundo e até aplicar aqui uns efeitos de distorção também a imagens. E também esbater o fundo de eventuais retratos que tu possas ter no teu equipamento. Para começar com o Canva, vamos a canva.com, 3ws.canva.com. Depois aqui podemos criar então um design em branco. Vou escolher criar aqui um póster, um retrato. Antes de continuar, vou preferir uma orientação horizontal. Então aqui em redimensionar, altero a largura para 60 e a altura para 40. E agora faço redimensionar, porque assim é mais compatível com a maioria das imagens. Agora, duas formas de introduzir aqui uma imagem. Ou chegamos aqui a fotografias, neste painel lateral esquerdo, e escolhemos uma destas fotografias de tendências sugeridas pelo Canva, ou então pesquisamos aqui um tema, por exemplo este, e atenção que aqui à frente tens um conjunto de filtros que permite escolher o tipo de imagem que estás à procura. Portanto, eu vou querer uma imagem dentro desta tonalidade. E agora faço aplicar filtros aqui em baixo. Carrego aqui fora para fechar aquele painel e vou escolher esta imagem. Faço um clique na imagem e a imagem é introduzida aqui na minha área de trabalho, na minha página. Então, outra forma de adicionar uma imagem, deixa-me aqui adicionar uma outra página. Então, outra forma de inserir uma imagem será ter uma pasta aberta, por exemplo, pegar numa das imagens dessa pasta e arrastar aqui para a área de trabalho do Canva. A imagem, então, é carregada para a área de trabalho, a área de desenho. Então a imagem ficará sempre aqui disponível na secção de imagens, na categoria de Uploads. Com a imagem na tua área de trabalho, podes realizar várias operações. Então a primeira operação, se calhar aquela mais usual, será o redimensionar. A partir de um dos cantos, poderás alterar o tamanho e as dimensões da imagem. E à medida que vais alterando as dimensões, surge ali uma pequena mensagem com a largura e a altura da própria imagem. Agora, se tu precisares de colocar a imagem como fundo, definir a imagem como fundo de um cartaz, por exemplo, com o botão do lado direito do rato em cima da imagem, surge esta opção. Definir a imagem como plano de fundo. E agora a imagem faz parte do fundo do teu cartaz. E se quiseres, poderás inserir os elementos que tu bem entenderes, como elementos gráficos, linhas e formas e até texto. Se precisares, poderás depois soltar a imagem, outra vez, com o botão do lado direito do rato, desprender a imagem do pano de fundo. Agora voltemos à página número 1 com a imagem inicial. Deixamos só aqui batizar este projeto com este nome aqui. Agora vamos utilizar esta imagem, mas vou criar uma cópia desta página. Esta imagem é bem mais larga do que a página, em termos proporcionais. Então se nós definirmos como imagem de fundo, provavelmente a imagem não fica onde nós queremos. Então com 2 cliques rápidos, podes depois ajustar a imagem e escolher a secção da imagem que tu queres definir como fundo do teu documento. 2 cliques e ajustas. E depois fazes concluído ou carregas aqui num espaço em branco. Voltando à primeira página, se calhar o ideal seria ter aqui um título. Então, quando tu inserires texto, por exemplo, ou utilizando um destes recursos ou carregando na tecla T do teu teclado, surge um campo para inserir texto. Este aqui está muito pequenino, mas vamos já colocá-lo um pouco maior. Agora, em vez de branco, vamos escolher outra cor. E o Canva foi a esta imagem, a imagem que está neste documento, foi buscar então as cores principais que existem nessa imagem. Então assim tu podes conjugar as cores do teu texto com as cores disponíveis na imagem, conseguindo alguns designs bastante interessantes. Agora, voltando aqui à segunda página, vamos desprender esta imagem, porque existem aqui umas outras operações que nós podemos realizar às imagens. Vou duplicar esta imagem com Ctrl D. Se preferires, com o botão do lado direito do rato, podes duplicar. E já agora, podes copiar esta imagem e colá-la noutras páginas. Também podes definir uma hiperligação. Caso alguém carregue nesta imagem, poderá ser direcionado a um site. Então, se tu criares um cartaz digital e se o partilhares com alguém, deixa-me só ver aqui na apresentação,
Se alguém carregar, então na imagem, é levado depois a esse site. Ao site que tu definires no URL. Bom, mas as tais operações que eu estava a querer mostrar, com Ctrl D, por exemplo, para além de redimensionar a imagem, que nós já vimos, é quando o Canva permite recortar um pormenor da imagem. Então, ajustando ou pegando nestas abas laterais, tu podes ajustar e concentrar a atenção de quem vê esta imagem nos pormenores que tu achares mais importantes. Então, os cantos permitem alterar o tamanho e aqui as laterais permitem recortar a imagem. Se preferires, com duplo clique na imagem, consegues ver o original ou então ter acesso aqui à regra dos terços, para melhor enquadrar os vários pormenores da imagem. Para além de permitir recortar também a própria imagem. Vou carregar aqui fora para que a imagem fique recortada desta forma. Vou voltar à primeira página e duplicá-la. Então vou pegar nesta imagem, duplicar também a própria imagem e vou colocá-la aqui um pouco mais em baixo. Vou tentar criar um efeito de pop-up. Então aqui em editar a imagem, tenho esta ferramenta, a ferramenta removedor de fundo. Agora este processo demora um pouco, vamos aguardar, e já está, o Canva conseguiu remover o fundo desta imagem. Poderá ser útil para colocar num outro enquadramento. Deixa-me voltar aqui a esta imagem aqui em baixo e definir esta imagem como fundo. E agora posso aplicar aqui então esta imagem utilizando a tal ferramenta de remoção do fundo. Mas voltando aqui a esta nossa experiência, vou tentar enquadrar esta imagem e sobrepô-la exatamente onde estava originalmente. Mas repara, tem o fundo recortado. Então com esta imagem assim, faço editar imagem. Agora aqui mais em baixo vamos a sombras e faço ver tudo. Temos aqui várias sombras possíveis de aplicar. Vou escolher esta aqui, brilho. E como vês, agora fica aqui com uma sombra ligeira à volta dos vários elementos que antes estavam recortados. Mas eu não quero bem este brilho. Se tu reparares, muitos dos efeitos e das ferramentas do Canva têm aqui estes pequenos controlos, este pequeno botão, que dá acesso, agora sim, a vários controlos. Então eu posso ajustar aqui o tamanho, mas eu não quero o tamanho. O tamanho estava bem. A transparência, não quero transparente, portanto, coloco aqui em 100, ou seja, não é transparente, é opaco. E o desfocar, não quero desfocado, quero com 0. Agora sim, posso ajustar o tamanho. E repara, fica aqui a imagem com um contorno. Esta é a imagem recortada, ok? Então posso aqui não só ajustar o tamanho, como também ajustar a cor. Para criar então um efeito deste género. Agora aqui nas sugestões existe uma fotografia que eu posso utilizar para ilustrar um outro tipo de efeito que se pode aplicar, para esbater o fundo de uma fotografia. Então temos esta fotografia original e eu quero tornar o fundo mais esbatido. Então duplico esta imagem, aqui está ela, duplicada, faço editar imagem, removedor de fundo, a tal ferramenta que demora um bocadinho a processar esta imagem, e agora no botão aplicar, encaixo as duas imagens e agora seleciono a imagem de trás. Carrego na tecla Ctrl, carrego em cima, por exemplo, do carro, que é uma área que não está transparente. E a imagem que está selecionada, repara que é a imagem que está lá atrás. Então com a imagem atrás selecionada, posso vir aqui a ajustar, no ver tudo, ajustar, e posso agora desfocar o fundo. Não totalmente, mas um pouco. Assim, os elementos do primeiro plano não ficam desfocados, porque pertencem a uma outra imagem, uma outra fotografia, agora repara, mas fico com a atenção da pessoa que está a ver a fotografia, esta imagem, mais concentrado naquilo que, para mim, neste caso, seria mais importante. Para além da desfocagem, podes aplicar um outro tipo qualquer de efeito que tu aches importante. Por exemplo, um pouco mais de contraste, um pouco menos de saturação, ou seja, retirar um bocadinho de cor, e já agora também aplicar uma vinheta. Aquelas sombras laterais. Então esta imagem ficará assim, voltamos ao início, porque existem aqui depois uma outra série de efeitos que tu poderás gostar. Então tens os filtros, para aplicar uma tonalidade diferente ou um ambiente diferente às tuas imagens, às tuas fotografias. Temos aqui uma ferramenta de otimização da imagem, poderás gostar, para fazer salientar um bocadinho mais as cores. Tens também aqui o Smart Mockups, que permite enquadrar uma fotografia num ambiente diferente. Depois tens as sombras que acabámos de ver. Também temos os quadros para ajustar ou enquadrar a nossa imagem numa moldura ao teu gosto.
Pois lá está, aqui tens mais opções e indicas a posição do quadro ou a posição do recorte ou do enquadramento que tu queres aproveitar da imagem. No final, fazes aplicar. Também tens um efeito que se chama Duotone, para alterar a cor das imagens para 2 tons aqui disponíveis, à tua escolha. Tens outra vez aqui os ajustes e podes também, inclusivamente, escolher as cores que tu queres definir. Quando estiver tudo pronto, fazes aplicar. E o efeito é aplicado. Também tens o Photogenic, que permite alterar o tom da fotografia, mais frio, mais quente ou então de outro tipo de efeito ao teu gosto. A maior parte destes efeitos permite ajustar a intensidade da aplicação do efeito. Tens um muito interessante que é o mosaico de letras. E de todos estes efeitos, aquele que se aplica melhor a esta imagem ou aquele que se ajusta melhor será mesmo este. Neste caso, o Canva procura substituir a imagem por caracteres, alterando a cor desses caracteres e fazendo coincidir essas cores com as cores originais da imagem. Depois tens também efeitos de pintura, ruído de TV, psicadelismo, onde tens efeitos como este, aqui, espelho. Tens outro efeito, Liquify, para recriar efeitos de ondulação ou algo parecido. Tens também um pixelado, para eventualmente pixelizar as imagens. Tens o pontilhado, caso queiras, por exemplo, conseguir aquele efeito do meio tom. Numa outra secção, o fragmentar, que aplica uma distorção como se fosse vento à imagem. Por último, prisma e ainda outras ferramentas, outros efeitos que tu poderás adicionar à tua conta do Canva. Agora, caso queiras transferir a imagem, então o documento terá que ter as mesmas dimensões que a imagem. Se tu transferires este documento assim, ou seja, se vieres a ficheiro e depois fazer o download, então podes transferir com estes formatos: PNG, JPG e SVG. E também ainda GIF, ou GIF. No entanto, agora repara, eu tenho aqui um documento com várias imagens, ou várias páginas. Posso transferir todas as páginas, posso também definir o fundo como fundo transparente, e as imagens com texto serão então ficheiros PNG com fundo transparente. Então, se eu transferir todas as páginas, vou ter depois acesso a um documento zip, a um ficheiro zip. E esse ficheiro zip terá então as várias imagens. Neste caso, são PNGs transparentes. Tirando esta, neste caso, o documento, a página, tem uma imagem como fundo, portanto o fundo não será transparente. Então, neste caso aqui, posso vir aqui a partilhar, fazer o download, desativo as outras páginas, e agora sim, a página atual. Agora aqui o fundo transparente não faz sentido. E eu posso transferir num outro formato, por exemplo, JPG. Apenas esta imagem. Faço o download e a imagem é transferida individualmente. Depois, se quiseres, poderás ainda aproveitar para criar algum tipo de animação. Então, selecionando todos os objetos ou todas as imagens da tua apresentação, poderás vir aqui a esta opção, este botão animar. Colocas o rato em cima de todos estes conjuntos de animação para ver como fica. E quando tu vires uma combinação de animações que até gostas, podes carregar. E essa animação, depois tens aqui várias outras opções, e depois essa animação é então aplicada. Depois podes fazer o download como GIF, apenas da primeira página. Entretanto, o GIF foi criado, foi um GIF muito grande. Antes de criares o teu GIF, cria uma imagem um pouco mais pequena. Então, para evitar GIFs muito grandes, que depois são incomportáveis, vem aqui a redimensionar e coloca um tamanho um pouco mais pequeno. E agora sim, poderás criar um GIF um pouco mais pequeno. Espero que seja útil. Até à próxima. Fica bem.